Olá, estamos aqui desvendando e descomplicando a refratariedade da doença do refluxo gastroesofágico. Nós já falamos sobre as definições. Então, Fábio, quais são os mecanismos que podem gerar refratariedade? Olá, Carlinha, queridos amigos. Diante de um paciente, para um estudo de refratariedade, nós temos que pensar alguns pontos que são muito importantes. O primeiro deles é avaliar a pressão intragástrica. Esse paciente tem uma obesidade, esse paciente tem uma gastroparesia, tem um retardo do esvaziamento gástrico por alguma droga. Muitos pacientes estão usando inibidores de GLP-1, Carla. Muitos pacientes que podem ter uma dispepsia funcional, podem ter uma gastroparesia funcional. E esse paciente, por ter uma maior retenção da câmara gástrica, ele tem um favorecimento ao refluxo noturno. Na verdade, ele não é refratário ao inibidor da bomba de próton, ele tem um mecanismo mecânico que faz uma pressão hidráulica e que joga esse refluxato. E esse refluxato, muitas vezes, ele não é ácido, ele está com pouco ácido, ele está com pH alto, porém, ele tem um refluxato. Muitas vezes, Carla, também estamos diante de um paciente que tem uma ruptura da junção esôfago-gástrica. A barreira avaliada por nós como junção esôfago-gástrica na manometria, que tão brilhantemente, na alta resolução, trouxe a compreensão do que é crura, do que é esfíncter, quais mecanismos que nós temos do ponto de vista funcional de retenção dessa pressão intraabdominal. Esse paciente pode ter uma hipotonia severa, esse paciente pode ter uma hérnia muito grande e ele não vai ter como fazer uma contenção dessa pressão intraabdominal. Então o paciente, ele não tem refratariedade na inibição ácida, ele não é refratário ao IBP, ele é refratário à pressão mecânica do estômago que não está sendo retida por essa junção esôfago-gástrica. Temos que avaliar também como é que está o clareamento esofágico. Muitos pacientes podem ter ou uma calásia ou que ainda está na fase incipiente, que a gente não sabe muitas vezes como é que está, com uma hérnia de ato associada. Ontem mesmo peguei um paciente que tem uma esofagite erosiva grau D, mas quando a gente foi estudar, uma jovem, a paciente tinha uma ausência de contratilidade, tinha uma manifestação esofágica de uma doença da colagenosa. Então, essa paciente não tem clareamento. Todo o refluxo passa mais tempo dentro do esôfago, fazendo com que tenha uma exposição ácida e uma agressividade da mucosa, fazendo com que esse paciente não tenha a condição de fazer uma limpeza, um clareamento esofágico. Temos que avaliar, Carla, algo que é muito importante nesse momento. Como é que está a hipervigilância, a hipersensibilidade, o mecanismo de defesa sensorial, o valor que nosso paciente está dando para aquele sintoma? Muitas vezes é um pouco refluxo que sobe, o refluxato até não ácido, mas que traz para ele um mecanismo de dor, de sensibilidade, uma emoção que é totalmente referida àquilo. Isso traz medo, traz pirose, traz regurgitação. Parte dos pacientes que nós tínhamos no Roma 3 como um paciente que seria refratário, hoje sabemos que o paciente tem pirose funcional, que não tem nada de relação direta com o ácido, ou o paciente tem hipersensibilidade ao refluxo, muitas vezes por um mecanismo de sensibilidade visceral exacerbada, e esse paciente passa a manifestar um sintoma de forma muito mais acentuada. Outras vezes, Carlinha, realmente é a inibição. Muitas vezes a gente pode estar diante de um paciente que está metabolizando muito rápido o inibidor da bomba de próton, e esse paciente precisa ser avaliado se precisa trocar de inibidor de bomba por um mais potente, e hoje nós temos drogas que realmente têm uma constituição adequada, e aí a gente chama atenção. O inibidor da bomba de próton tem que ter origem, tem que ter procedência. Você tem hoje um inibidor com maior potência, que tem maior durabilidade, um inibidor que você conheça de onde é que está vindo toda a sua produção, e o principal, Carlinha, a farmacocinética, que muitos pacientes nossos são idosos e precisam que não tenha nenhum tipo de inibição ácida
com atividade também no citocromo P450. E em alguns casos precisamos evoluir na inibição ácida, anexando com esse paciente um alginato, anexando uma famotidina, e em alguns casos precisamos trocar o inibidor da bomba de próton por um PICAB, se o paciente for realmente refratário ao inibidor da bomba de próton. Então, quando a gente começa a fazer esse funil, esse paciente, Carlinha, visto todos esses mecanismos, a causa da supressão ácida é a menor de todas. Vejam vocês quanto é complexo, né, nesse sentido, quantos mecanismos podem estar envolvidos na refratariedade. E isso é fundamental. Às vezes, o caminho é o contrário. Às vezes, é mais fácil pensar em trocar a inibição ácida, trocar a medicação, e o paciente passa a usar uma medicação por um determinado período, não responde bem, porque, na verdade, o problema não é a inibição ácida, muitas vezes. E aí ele vai fazer o caminho de buscar, vai encontrar o colega que vai buscar a investigação adequada da refratariedade. É isso aí. Estamos aqui para descomplicar a sua vida clínica. Vamos lá, assine o nosso canal, aperte o sininho, compartilhe essas informações que são tão importantes no nosso dia a dia. Um grande abraço.